Quero contar para vocês que o peso registrou uma valorização de 24,4% em relação ao dólar nos últimos 3 meses em um dos mercados de câmbio paralelo mais importantes do país. É uma apreciação que supera 148 moedas que a agência Bloomberg acompanha. Agora, se a gente falar do real, é a moeda ou uma das moedas que mais desvalorizou em relação ao dólar na comparação dos países do G20. Gustavo Segré, explique essa valorização e a gente está falando do peso, do dólar blue, que é aquele dólar usado na Argentina para tentar fazer os ajustes necessários. Porque não tinha, Evandro, na Argentina a possibilidade de qualquer pessoa, argentino ou estrangeiro, comprar no dólar oficial. O dólar oficial é aquele que tinha um valor, mas ninguém conseguia comprar nesse valor. Estava em 400 e poucos pesos, passou para 890 pesos hoje. Então aí teve uma desvalorização, o peso no oficial. Só que a economia argentina estava toda focada no dólar paralelo. Para não falar paralelo, o informal chamavam de dólar blue. Sim. Esse dólar blue chegou a estar em 1.300 pesos e agora está em torno de 1.000 pesos. Então essa é a desvalorização do dólar e valorização do peso. Agora, o que prova isso é que quando os economistas favoráveis ao governo defendem que a desvalorização do real obedece à situação dos juros nos Estados Unidos, à questão da guerra no Oriente Médio, a pergunta é, peraí, a Argentina não tem esse impacto? Como não impacta? Deveria impactar a todo mundo. Se a guerra é para todos, estamos todos aflitos com isso, se a alta de juros ou a manutenção dos juros americanos também é para todo mundo, por que no Brasil desvaloriza e por que na Argentina valoriza? E a resposta é simples. A Argentina está com superávit nominal. Isso quer dizer que arrecadou, gastou, sobrou, pagou juros, sobrou. Aqui é arrecadou, gastou, tem déficit. Ponto. Essa é a explicação. O que foi, Gustavo? O que foi, Piperno? Não, tudo bem. Só que tem uma coisa. Quando ele tomou posse, houve uma mega desvalorização. Foi do oficial. Não foi do paralelo. O paralelo já estava em 1.300. Então, mas o oficial... Não, o oficial desvalorizou. O oficial desvalorizou. Bem, exatamente, mas que serve também para indexar algumas coisas. Se você não tem possibilidade de comprar num determinado preço, é um preço esse que não existe na realidade. Mas ele acaba indexando, ele tem o poder de indexar, né? Você vai exportar, importar e tal, com base naquilo, né? Então, não dá para comparar o movimento de outras moedas. Então, mas a comparação que eles fazem, que a agência Bloomberg traz, é justamente acompanhando o movimento que essas moedas tiveram e coloca a atuação da moeda argentina melhor do que estas, né? Inclusive do real. E o real teve uma desvalorização grande em relação ao dólar nos últimos tempos, né? A gente viu o dólar chegar a R$ 5,29. Por que isso acontece, Gani? Eu sei que há um movimento internacional também, não só aqui dentro, mas quais são os fatores que influenciam nessa desvalorização do real frente ao dólar agora? Olha, principalmente o abandono da meta fiscal. A partir do momento que o governo ele vai de 0,5% de meta de superávit primário no ano que vem para 0, ele comunicou ao mercado o seguinte: abandonamos na prática num arcabouço que já é muito frouxo. E aí o Segré desenhou qual é a diferença do Brasil para a Argentina. Que foi, Piperno? Não, tem uma coisa, a Argentina tem aí um superávit acumulado de 0,2, né? Sim, nominal. Exatamente, financeiro. Nominal. Não é ela, bom... Fala, Dávila. Não. Concordo plenamente. Não, é uma coisa sensacional. Peraí, voltou Felipe Monteiro? Não é isso. 0. Gente, nós estamos falando nominal. Encarnou. Não, mas peraí. Quando o Brasil chegar, e eu desejo muito que chegue a ter um superávit nominal ou financeiro de 0,0001, não. Mas pera lá. Eu vou comemorar. Não, pera lá. Esse é só o lado da moeda. 0,2 às custas de uma mega recessão. Mas a recessão já estava. Piorou. O ajuste foi de 15 pontos do PIB. E ajuste, sabe aonde? Nas despesas que não precisam ser tidas. São despesas que eram: contrata aqui, coloca um monte de gente que não serve para nada até obra pública. Não, mas lógico, a obra pública tem que ser financiada pelo privado. Sabe por que paralisou? Porque tinha qualquer quantidade de corrupção. Então, eu celebro superávit, sim. Vou mais longe. Em 2001, eu lembro de um curso de como fazer negócios com o Brasil na Câmara de Exportadores de Rosário,
e em Santa Fé. O dólar aqui estava 5,58, final de 2021. Quer dizer que, se estava aqui no Brasil R$ 5,58 o dólar, chegou a estar a 4,97, chegou a estar a 5 e agora a 5. 4,80 na verdade. Por que baixou de 5,58 para 4,97? Porque o mercado tinha a expectativa de que as coisas iam melhorar e aí o dólar é um bem transável. Oferta e procura. Se tem mais oferta, diminui. O Brasil tem recorde de exportações e importações. Balança comercial superavitária, 100 bi quase o ano passado. Não tem nenhuma explicação econômica que com maior oferta o dólar tenha aumentado. A única explicação é fiscal. Fala, Dávila, para a gente arrematar. Concordo plenamente aqui com os meus colegas. Aliás, eu queria mencionar uma coisa. O que aconteceu de novo, a gente está falando aqui do governo Temer hoje no debate, o que aconteceu justamente, o juro estava em 10%, caiu brutalmente porque tiveram 3 medidas muito à la Milei. Teve o teto de gasto, teve a regra de ouro e teve superávit primário. Pronto, o que aconteceu? O que aconteceu é isso. O Brasil começou a crescer, o juro despencou e a situação do câmbio ficou ótima. Então, assim, não tem mágica, é só fazer a lição de casa. Sem disciplina fiscal, não há como resolver as contas públicas. Que foi, Piperno? O Brasil Rapidinho. começou a crescer, mas não vamos esquecer que cresceu 1,1, 1,3 e 1,5. Foi esse o crescimento. Não, mas peraí, cresceu, e o histórico, e o que herdou daquele desastre, do governo mais desastroso da história da República, que foi a Dilma? Esse é o ponto. Sim, dois anos ruins, mas não a gente foi, saiu de uma por recessão, exemplo, a gente saiu de uma recessão gigantesca, PIB negativo, para um crescimento de 1,6. Não é pouco não, é muito. Por quê? Porque teve um governo com juízo, um pouco de juízo. Ali, teto gasto, a regra de ouro e superávit primário.